Então, delegado, nos fala como é que se deu essa prisão. Certamente é uma prisão importante aqui para Feira de Santana, e não só Feira de Santana, mas também para todo o Brasil, uma vez que um indivíduo que tem atuação aí em outros estados, é jogador no Ceará, já jogou no Ceará, estava atualmente jogando em Goiás, e o modus operandi dele chama a atenção, uma vez que ele escolhia vítimas em situação de vulnerabilidade, uma vez que identificamos garotas de programa, que ele aí fingia de cliente para poder justamente perpetrar diversos delitos como roubo, estupro, importunação sexual e demais delitos. Além disso, meninas estudantes da UFS. Então, assim, é um grau altíssimo de periculosidade para a sociedade de Feira de Santana e região. Todas as vítimas eram daqui de Feira de Santana, doutor? Embora a gente não saiba a naturalidade de todas, mas todas residiam em Feira de Santana no momento do crime, né? As estudantes em si, na área do próximo à universidade, e era lá que ele gostava de atuar. E as acompanhantes, elas eram vítimas a partir do momento que ele se passava por clientes, o cliente dela, visitava o local onde essas moças realizavam o seu trabalho e se aproveitava da situação para praticar os crimes, né? O grande problema dessa situação é que, como o chefe mesmo disse, o trabalho dele era um trabalho que atacava vítimas vulneráveis e vítimas de crimes ocultos, que viviam em situações em que não há testemunhas, não há câmera e fica difícil de provar. Até que a gente conseguisse construir um laço entre esses crimes e ele aparecesse como esse personagem, foi um procedimento da Polícia Civil, uma investigação muito bem elaborada. Ele acabava também, por ser aqui de Feira, né, mas também participando em outras cidades, em outros estados, a possibilidade dele também ter cometido crimes em outras cidades? Sim, a gente tem conhecimento aí que esse indivíduo atua como jogador profissional de futebol em alguns estados da federação, como por exemplo Ceará e também o estado de Goiás, e lá a gente tomou conhecimento, né, no que diz respeito ao estado do Ceará, que lá ele responde a ação penal também por roubo. Acreditamos que se trata de um fato semelhante. Agora, essas vítimas, como ele se aproximava das vítimas? Ele depende muito do contexto, né? Ele marcava geralmente os encontros com as garotas que eram acompanhantes através de sites, né? E consequentemente o site direcionava para o WhatsApp delas, ele assim conseguia manter o contato e por fim fazer o encontro para cometer os ilícitos. Com as garotas estudantes, que eram estudantes, né? Ele se aproximava do local próximo ao campus e às vezes ou entrava na casa, pulava o muro e assim cometia também os ilícitos variados. Essas vítimas, delegada, ele tanto estuprava quanto praticava outros crimes também, se vocês apuraram? A gente tem aí a suposta prática de 4 crimes: de roubo, extorsão, estupro e constrangimento ilegal. Mas não necessariamente todos os crimes foram praticados contra todas as vítimas. Então a gente teve a ocorrência de estupro em relação a alguma das vítimas, a gente teve o roubo em relação a uma vítima específica, a gente teve a extorsão em relação a grande parte das vítimas. Então, em cada situação ele definia o que era mais interessante para aquele momento. O que a gente tem em comum mesmo é que eram mulheres, no primeiro momento mulheres que trabalhavam como garotas de programa, no segundo momento mulheres que são estudantes, que também estão em uma posição de vulnerabilidade, por saber que mora sozinha, que veio para a cidade para cursar o nível superior, então estaria em casa sozinha, então ele sempre se aproveitava dessa vulnerabilidade. Além dessas 11 vítimas já identificadas, outras poderão surgir? Com certeza. Pelo fato da gente ter a informação de que esses crimes acontecerem, agora a gente está passando isso para a mídia, a gente acredita que outras vítimas vão procurar a delegacia para informar que também passaram por situação semelhante e tudo isso vai ser inserido na investigação. Como a polícia chegou até essas vítimas? Qual foi o start principal? Através de estratégias de inteligência, a gente conseguiu identificar que a autoria desses crimes estava partindo da mesma pessoa. Então, a Polícia Civil, sempre através de investigação de ações de inteligência, conseguiu identificar a autoria. Algumas das vítimas procuraram a delegacia e narraram, e quando a gente percebeu que tinha um modus operandi semelhante, quando a gente percebeu que tudo estava acontecendo de forma parecida, a gente ligou os fatos e conseguiu desenvolver as investigações. Então, você conseguiu levantar o montante que esse jogador tirou dessas vítimas? A gente teve informação em relação a algum dos fatos, que teve alguns valores mais altos. Em outras situações, a gente teve um valor menor. Então, tudo dependia muito do que a vítima tinha disponível no momento. Então, na maioria dos casos, ele acessava ali a conta da vítima,
pedia para que ela mostrasse o celular, o aplicativo. Então, muitas vezes as vítimas não tinham valor alto, então ele não conseguia estar subtraindo um valor alto naquele momento. Então tudo dependia muito do valor disponível da vítima. Sim, a gente vai seguir nas investigações, vamos seguir com as ações investigativas, seguir com o inquérito, para que possivelmente outras pessoas também possam ser responsabilizadas. O indivíduo já passou pela custódia? O indivíduo, a prisão já foi comunicada e já foi realizada a audiência de custódia na data de hoje.